Boa tarde, queridos pais. Tem lugar do seu lado, que tem irmão ali atrás em pé, viu? Podemos estender. Se você tem uma cadeira do lado vazia, estende tua mão assim. Pronto, olha. Não tem porquê. Lequinho, ordena aí os irmãos, ajuda aí para os irmãos que ficarem atrás em pé. Aleluia. Estava em São Luís, eu não participei do último encontro. Trago um abraço dos queridos. Estava com Jobinho e Miriam. É muito bom servir a Igreja do Senhor em todos os lugares. Mas, irmãos, aqui para nós é muito melhor ter para quem voltar. Não é? Nossa casa, família e a igreja. É muito bom, viu? Você não tem ideia. Se você fez isso, já saiu para servir, depois voltou. Como é precioso voltarmos, né? Dá saudade dos rostos dos irmãos, dos grupos, né, que a gente participa. Então, mas de novo, é um privilégio servir o Senhor em todo lugar, né? Amém? Aleluia. Seja perto, seja longe, não importa. Nosso Deus, Ele nos chama para sermos para louvor da sua glória em tudo que fazemos, em todos os lugares. Amém? Tem uma canção antiga, muito antiga, eu fico falando isso, aí quando eu canto, Giovanni em casa, pai, só o Senhor cantou. E Sheila, né? Quem ama entrega, viu, Gi? É isso aí. Que diz assim: a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Despede em chamas de fogo, a sua voz é majestosa. Sim, o Senhor troveja sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor, sim, Pai, é tua voz. Quebra os cedros do Líbano, Senhor. Sim, troveja a tua voz, Senhor. Veja sobre as muitas águas. Sim, Senhor. Fala conosco, Pai. Tu falas no sussurro, no secreto, mas também a tua voz é como um trovão, Senhor, como voz de muitas águas. A voz que muda tudo e todos, Senhor. Fala conosco, Pai. Fala conosco, Senhor, da tua voz que nós necessitamos. É da tua voz que nós precisamos desesperadamente. Por favor, Senhor. São tantas vozes que atrapalham as nossas decisões, que nos derrubam, que nos colocam em lugares onde não é o lugar que tu deseja para nós. Senhor, são tantas vozes que desanimam a nossa alma, mas, Senhor, a tua palavra, quando vem, Pai, a tua voz, ela é poderosa para mover, para abalar o que é abalável e só deixar o inabalável, que é o teu reino sobre nós, Senhor. Vem, Pai, em nome de Jesus pedimos. Fala poderosamente conosco, Senhor. Fala com os nossos filhos na salinha agora, Senhor. Fala com eles, Pai. Fala poderosamente, Senhor. Marca seus corações com a tua voz. Marca-nos com a tua voz, Senhor. Em nome de Jesus. Senhor, quem estiver aqui numa encruzilhada de decisões, Senhor, não sabe para que caminho andar, Senhor, seguir. Senhor, fala, Senhor. Fala, Senhor. Fala audivelmente, Senhor, aos nossos ouvidos. Fala-nos com a tua palavra. Em nome de Jesus. Não vou falar sobre a voz do Senhor, mas ao mesmo tempo Deus fala conosco através da sua palavra, do seu Espírito e da sua igreja. Que tripé maravilhoso esse, né? Palavra, igreja e Espírito Santo.
Essa palavra o Senhor nos falou há muitos anos atrás, há uns 3 anos, eu queria trazê-la de novo para nós aqui. Deus criou um cenário para que hoje eu estivesse ministrando aqui. Então, Ele é poderoso para também nos falar em qualquer circunstância. Em nome de Jesus vai nos falar. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. O apóstolo Pedro vai dizer para nós: sede sóbrios, vigiai. Porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Em outra versão ele diz: estejam atentos, tomem cuidado com o seu grande inimigo, o diabo, que anda como um leão, rugindo à sua volta, à procura de alguém para devorar. Ser sóbrio, queridos, significa ser moderado, ser prudente, ser cuidadoso. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, de 6 a 8, 6 e 8. 1 Tessalonicenses 5, 6 e 8, o apóstolo Paulo diz: não durmamos, pois como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Ele continua lá no 8, mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Mais uma vez, Paulo, aqui, corroborando com Pedro, fala para nós estarmos vigilantes e sóbrios. Amém? Diga, vigilante e sóbrio. Ser vigilante significa estrita atenção, cauteloso. Eu nunca servi no exército, mas dizem que é assim que tem que estar aquele vigia, né? Exército ou as forças armadas, de qualquer maneira, polícia militar, etc. Quem já serviu guarda, é isso que chama? Tirou guarda, não é isso, Fabiano? Muito. Olhos atentos aí, os selva no nosso meio. Seja cauteloso. Ser vigilante é estrita atenção. Marcos capítulo 14, versículo 38, Jesus fala: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Vou lhe dar mais um texto. 1 Tessalonicenses 5, eu acho que eu já li aqui, é isso, já li. Eu queria repetir para você: ser vigilante e sóbrio. Como é que você está com a tua fé? Você está dando estrita atenção? Você está sendo cuidadoso? Qual é o motivo que o apóstolo Pedro nos adverte e encoraja-nos a estarmos sóbrios e vigilantes? No próprio texto que nós lemos, ele responde. Ele diz: porque o nosso adversário anda à espreita, anda ao nosso derredor, buscando a quem ele possa tragar. É preciso conhecer o nosso adversário e também as armas, os recursos que Deus nos dá, que estão à nossa disposição, da parte do Senhor. Vou falar isso e no final eu vou trazer 4 tipos de presas em potencial que nós devemos evitar ser. Amém? O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 10 e 11, ele diz assim: e a quem perdoares alguma coisa, também eu, porque o que eu também perdoei, se é que eu tenha perdoado, por amor de vós o fiz na presença de Cristo. Para que não sejamos vencidos, preste atenção a esse texto, por Satanás, porque não ignoramos os seus ardis. A palavra ardis aqui, para quem gosta de anotar, significa armadilha. Significa cilada. Veja que coisa interessante. Paulo diz: não ignore as ciladas de Satanás, as armadilhas. Não sejamos vencidos por Satanás. É um alerta que o Paulo nos dá. Esse texto mesmo estava ali? Amém. Efésios capítulo 6, versículo 12. Paulo diz assim: porque não temos que lutar contra carne e sangue. Ora, não ter que lutar contra carne e sangue significa que o nosso adversário não é desse mundo natural que nós vivemos. Porque se o fosse,
Paulo estaria dizendo, entra numa academia de boxe ou de, como é, Luiz? Taekwondo. Mas ele continua. Mas a nossa luta é contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares. Não é para meter medo, não, mas é para nos deixar entendidos e quem é o nosso inimigo, que anda ao nosso derredor, procurando a quem possa. Pense assim, se Satanás dorme, que ele não dorme, vou só brincar aqui, tá? Assim que ele acordasse, ele tinha um plano contra você, acabar com você. Ele está, obrigado, meu amor, ele está à espreita, procurando uma oportunidade para que possa tragar você, tragar a sua fé. E Paulo diz que a nossa luta contra esse leão não é da savana africana. Eu nem sei de onde vêm os leões, tá? Estou só aqui, é dos documentários que eu já vi, tá? Os amantes da fauna e flora me perdoem aí dos animais, mas eu acho que é de lá, né? Esse leão não é natural. Ele tem essas características espirituais. E Paulo diz que ele tem armadilhas montadas. Contra quem? Contra cada um de nós. Em 2 Coríntios, capítulo 10, 3 e 4, Paulo diz, porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais. Na nossa luta. Veja, Paulo coloca... Obrigado, querido soldado, futuro general, não sei, alguma coisa. Se eu perguntar para Lucas, quais são as armas que você dispõe para exercer o seu papel de segurança, etc. Ele vai dizer, são essas, e são humanas. Se nós fôssemos para uma luta onde seria suficiente, preste atenção, armas poderosas, humanas, Paulo diria, olha, pega ela e vai matar teu inimigo. Mas o inimigo é espiritual. E ele diz, embora vivendo, lutando na carne, as nossas armas da nossa luta, não são carnais. Para completar, Efésios 6, 11b, Paulo diz assim, astutas ciladas do diabo. Se já não fosse ruim ser cilada, é astuta. Astuta cilada significa ciladas ou armadilhas, presta atenção, cuidadosa e inteligentemente preparadas de forma discreta. Porque senão não seria armadilha. Você já percebeu alguma armadilha visível? Não, não é armadilha, não é? É um presente. Mas Paulo diz, astutas ciladas do diabo. Significa que ele monta cuidadosamente, de forma inteligente, contra nós e discreta essas armadilhas. William, tu está deixando a gente meio... Mas é assim mesmo, é dar um impacto inicial. É bom para nós nos acordarmos, né? Vamos lá. Nós entendemos quem é o nosso inimigo. Tem um episódio, eu não vou falar sobre ele, em Atos, que 7 homens foram expulsar um demônio de um homem só. Quantos homens? 7 contra... Aí foram expulsar o demônio. Expulsamos você em nome de Jesus, a quem Paulo prega. Aí o demônio disse, sei quem é Paulo, e Jesus mais ainda. Mas vocês eu não conheço, não. Deu um pau nos 7. Deu um pau nos 7. Eu não quero elogiar o Satanás, não. Está repreendido, em nome de Jesus. Mas, irmãos, entenda. Quem é o nosso inimigo? Até aqui nós vimos que temos um adversário que não é carne e sangue, não é humano, mas é espiritual. Até aqui vimos que ele tem pensamentos cujo objetivo é me vencer, ou melhor, tragá-los, nos tragar. Terceiro, as armas da nossa luta não podem ser, ou melhor, não há armas humanas contra este adversário. Não há armas humanas. Você não tem no seu arsenal humano armas contra este adversário. Quarto? Este nosso adversário anda ao nosso derredor como leão,
procurando uma presa para que possa tragar. E quinto, esse adversário arma astutas ciladas contra nós. Pare aqui. O que eu vou dizer agora, em nada é para enaltecer Satanás. Mas se há uma advertência das Escrituras para que nós sejamos vigilantes e sóbrios contra este inimigo, é porque ele é um inimigo que nós precisamos tomar cuidado. Ele arma ciladas que nós não percebemos. Ele coloca uma pessoa perto de você sem que você perceba e vai criando aquele clima. E vai criando aquele clima. Até que aquele clima se torna num climão. E você já viu-se envolvido emocionalmente com essa pessoa. Ele cria situações onde a gente vai, se nós não discernimos, nós vamos caindo. Nós vamos entrando. Nós vamos entrando. Quantos anos de expertise ele tem? Milhares de anos. Milhares de anos. Era para Davi estar na guerra. Davi ficou no palácio. Não sei porquê. A Bíblia não fala. E ele vai passear no lugar, no momento, certamente não podia. Aí ele olha para uma mulher que ele não podia desejar. E desejou. E assim foi assim. O que é que aconteceu? Ele mandou matar o marido e depois adulterou com a mulher. Satanás, ele encontra brechas aonde? Na nossa carnalidade. Nas nossas brechas. Isso quero dizer, queridos, porque ele está ao nosso derredor, mas ao nosso redor está o Senhor, os anjos do Senhor, e dentro de nós o Senhor. Irmãos, em Deus temos recursos para travarmos esta luta espiritual. 2 Coríntios capítulo 10, de 3 a 6. O apóstolo Paulo vai nos dizer, porque andando na carne não lutamos segundo a carne, porque as armas da nossa luta não são, até aqui eu fui, mas agora quero ir além, mas poderosas em Deus. Para quê? Para destruir fortalezas, destruir os conselhos, toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo, e estando prontos para vingar toda a desobediência, quando for cumprida a vossa obediência. As nossas armas estão em Deus e são poderosas. Amém? Diga amém. Amém, é isso mesmo, amém, porque são mesmo. Efésios, capítulo 6, de 10 a 18, o apóstolo Paulo vai também dizer: no demais, irmãos, fortalecei-vos aonde? No Senhor e na força do seu. Não é na Smart Fit. A linha Smart Fit, ela fortalece o teu corpo. E eu quero encorajá-los a ir para a academia. Mas Paulo não está dizendo para a academia é de Deus aqui. Fortalecei-vos no... Deus é um personal trainer direto para a nossa fé ali todo o tempo, para nos fortalecer. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de quem? Deus! Deus é a nossa solução. Eu não posso ver Satanás, mas ele vai ver a nossa armadura de Deus em nós. Vamos lá, continuando. Para que possais estar firmes contra quem? Eu podia parar aqui, acabou. Paulo já responde aqui. Nós temos um inimigo invisível, espiritual, que tem anos e anos e milênios de expertise. Enganou Eva. Adão foi não foi enganado não, mas Adão foi ali, rastejou e pisou na maionese e acabou. Mas enganou Eva. O que é que Eva tinha de pecado? Zero pecado. E outros homens que nós olhamos, irmãos, que caíram nas suas ciladas. Mas Paulo está dizendo aqui, para que possais estar firmes contra o quê? As astutas ciladas do diabo. Sem Deus, sem as suas armaduras, sem aquilo que Deus tem de recursos para nós, presta atenção, nós somos patinho fácil para Satanás, mas com o Senhor, a história é outra. Peraí, não. Conosco não, Satanás. A armadura de Deus, para que possamos estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue,
mas sim contra os principados, potestades, príncipes das trevas deste século, é verdade, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Por isso que Paulo diz, se arme em Deus e de Deus. Amém? São coisas que vão vindo, vão vindo, vão vindo. Eu estava vendo uma série que eu estava gostando muito, ali, Paraná, Sheila, vez, meu filho, acho que está na hora de encerrar, porque eu acho que estou sendo de Deus, que não é bom. Sabe o que eu fiz? Na hora, eu disse, acabou aqui, nunca mais eu vi. E não é série... Vocês nos conhecem? Eu creio que também que nenhum de nós vê alguma coisa podre, trevas. Não, uma série bem boba, assim, simples. Mas eu não vi algo que ela viu, uma inquietação, Deus falando, aleluia. Eu vou dizer o quê? Opa, Deus está falando alguma coisa aqui. Porque as armas da minha luta contra Satanás não são humanas. Esse é um exemplo bem pequeno. Mas Deus tem recursos que Ele dispõe para nós, para que nós possamos estar atentos e estarmos firmes contra as astutas ciladas do diabo. Vamos continuar. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar, diga, firme. Aleluia. Estai, pois, firme, tendo cingido os lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça, calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podeis apagar os dardos inflamados do... Alguém já viu aqui na sua casa uma seta vindo inflamada contra você? Não. Viu? Se viu, foi espiritual. Glória a Deus, aleluia. Deus é poderoso para mostrar? Sim, é poderoso. Mas você já viu? Mas eu quero dizer que elas são lançadas contra você. Não lhe atingem. Porque você está firme em Deus. Com as suas armaduras e nesse conjunto de armaduras que nós estamos lendo aqui. Escudo da fé, que apaga os dardos inflamados do maligno. Calçados os pés, vamos lá. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a... Opa! Palavra de Deus que está com você. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no... Olha o que ele vai falar. Vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Paulo fala de novo aqui sobre oração. Esse texto aqui é uma pregação à parte. Como é que nós estamos firmes? Tomando a armadura de Deus, nos fortalecendo no Senhor e na força do seu poder. Vejamos o que a palavra nos disse até agora. Que as armas com as quais devemos lutar, esta luta espiritual, elas são poderosas em Deus, não em nós. De Deus para nós, porque não tem nada que nós possamos dar de nós para Deus. Apenas a nossa obediência. E segundo, em Deus temos uma armadura que nos garante estarmos firmes contra as astutas ciladas do diabo. Amém? Eu creio, sem brincadeira, que aqui nós já poderíamos parar e orarmos acerca disso. Eu não quero te meter medo. Quero que você saia daqui vendo o demônio em árvore. Se bem que ele pode subir em árvore, eu não duvido, não. Estava lá no Éden, não sei como ele rastejando, não sei. Não é isso que eu estou falando. Mas se ele aparecesse para nós de forma tão clara, as suas armadilhas não seriam tão astutas. Cuidado com os conselhos, os conselheiros, com os amigos, com o que está oculto. Satanás não quer se associar conosco, nem com os nossos filhos. Ele quer nos destruir. Mas Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Mas eu quero continuar com você aqui. Já chamei sua atenção. Vamos voltar ao texto de 1 Pedro 5:8. E vamos ler também o versículo 9. O 8 nós já lemos, que o diabo anda ao nosso derredor. Paulo fala, ao qual resistis firme na fé. Tiago, em sua epístola 4:7, Tiago 4:7, ele vai nos falar a mesma coisa. Resistir ao diabo e ele fugirá.
Certamente o nosso Deus e Pai, querido, tem nos dado condições de vivermos uma vida vitoriosa, sendo fortalecidos nele e na força do seu poder. Essa palavra resistir ao diabo, ele fugirá de vós, eu há muitos anos eu entendia erroneamente. Eu entendia como alguém que estava no ringue, na córnea ali. É porque eu vi muito filme Rocky Balboa, né? 1, 2, 3, 4, 5. Ele só apanha, ele fica resistindo, até que no final, lógico que ele é o dono do filme, ele dá um murro, o cara cai e ele ganha o jogo. Mas não é isso que a palavra fala, resistir ao diabo. Resistir não é você ficar num canto de um corner e recebendo pancada de Satanás, não. Resistir é você ir contra. Não é apanhar de Satanás. É resista. Pague o mal com quem mentia, não minta mais, mas fale a verdade. Isso é resistir a Satanás. É fugir na hora que você tem que fugir do pecado claro de prostituição, por exemplo. Resista ao diabo. E ele, eu nunca vi alguém que está apanhando ali, resistindo, e o cara que está batendo foge. Ele vai bater até você cair. Não é isso que a palavra fala. Resistir e contra. Por isso que até a palavra fala que nós não devemos resistir a Deus. E uma das maneiras que você resiste a Satanás é obedecendo aquilo que Deus determinou para você fazer. Obedeça e ele corre. Porque ele vai ver que você tem um coração obediente. Porém, podemos nos colocar, podemos nos colocar em situação de risco. Preste atenção que Deus vai nos falar aqui agora. E nos tornarmos presas em potencial. Sendo assim, alvos vulneráveis ao ataque do nosso inimigo. Assim como o leão vem contra a sua presa. Vou repetir isso aqui. Nós podemos nos colocar, mesmo tendo as armas de Deus, mesmo sabendo, tendo essa compreensão espiritual, que foi mais uma introdução para nós aqui. Mesmo assim, podemos nos colocar em situação de risco e nos tornarmos presas em potencial, sendo assim alvos vulneráveis ao ataque do nosso inimigo, que tem milênios de expertise em armar ciladas astutas. E assim como o leão, corremos o risco, a presa, corremos o risco de sermos tragados por esse inimigo. O apóstolo Pedro, ele fala sobre o diabo andando como nós vimos. Ele usou a linguagem de um predador conhecido e também um dos mais temidos, que é o leão, para nos colocar em sintonia com esses riscos que corremos se não formos vigilantes e ficarmos atentos contra as astutas ciladas do diabo. Então, gostaria de, a partir daqui, destacar 4 tipos de condições que podem nos tornar presas em potencial para sermos tragados por Satanás. Eu vou trazer aqui 4 tipos de presas. Por favor, não sou um conhecedor, não exija de mim mais do que eu conheço, tá? Muito simples, é o que eu realmente já vi. Quem já viu aquele filme de 12 Leões, a Sombra e a Escuridão aqui, né? Aquele filme dá medo, né? Quem já viu, não sei, só eu que vi, sou muito velho aqui, muito antigo. Então, muito interessante sobre essa questão de um leão como presa, eles caçavam em dupla, que não é muito do leão, né? O leão, ele caça sozinho. Na verdade, quem caça mais é a leoa, viu? Vamos falar aqui. Primeiro tipo, ou primeira condição, onde nós podemos estar em risco e em perigo, como presas. Então, não facilite para Satanás. Amém? Não facilite. A primeira é a presa solitária. Você já viu um bando lá na frente e uma presa, por exemplo, vou dar, sei lá, aqui um búfalo, apesar de grande, mas sozinho lá atrás, uma zebra, qualquer um, né? Aí o bando está lá na frente e ela está lá atrás. Não importa se é pequena, grande, baixa,
não importa, se está sozinha, quem está só é uma presa fácil. Para quem? Para este inimigo que anda ao derredor, bramando como um leão, buscando a quem ele possa. O que significa aqui buscando? Que ele vai procurar. Então, aquele que está só, ou o solitário, é uma presa fácil. Observando como os leões atacam esse tipo de presa, ou ela está sozinha, ou ela está separada do grupo a que pertence. Então, ela está sozinha porque se perdeu, ou ela perdeu o bando. Está só. Quanto mais ela se afasta, mais sozinha fica, mais vulnerável estará, tornando-se uma presa em potencial. Jorge ministrou domingo, eu não estava mais, eu já soube sobre o corpo de Cristo. Que maravilha. Que palavra preciosa. Igreja, corpo de Cristo, irmãos, é segurança para nós. 1 Coríntios 12, de 24 a 27, não precisa você abrir. O apóstolo Paulo nos diz que fazemos parte do corpo de Cristo, onde há cuidado mútuo. Eu posso colocar, se um membro está em perigo, todo o corpo se volta para socorrer. Quer ver um exemplo? Quando você bate na cabeça em algum lugar, sei lá, o joelho, eita, aquele você vai se levantar naquela mesa, misericórdia, aquele joelho bate ali, você... o corpo todo... Tem alguma coisa errada ali, vamos socorrer aquele lugar, vamos atentar, porque houve um dano ali. Nós somos vinculados ao corpo de Cristo. Há um cuidado mútuo, há um socorro mútuo no corpo de Cristo. Eu não sou um membro sozinho. Eu não fui colocado para andar só. O Pai não nos chamou para estarmos só, mas para caminharmos em bando, juntos como corpo. Em bando, por favor, entenda, nesse contexto, seguros. Seguros. Por isso que quando o irmão viaja para uma localidade, nós recebemos nós temos um grupo nacional junto com alguns pastores, que quando alguém se muda para uma localidade, a primeira coisa que o pastor diz assim, tem alguém nessa localidade? Por quê? Porque esse daqui não pode ficar só. Porque ele está fraquinho? Não. É justamente para que ele continue forte, ele tem que estar junto. Por quê? Porque o solitário, ele é uma presa fácil. O Pai nos chamou não para estarmos só, não para caminharmos só e não para decidirmos sozinhos. Ele nos vincula ao corpo de Cristo, nos integra à sua família e nos pastoreia em seu rebanho. Rebanho. Eu não estou só nesse rebanho. Se eu faço um bé, tem alguém que faz bé do meu lado. Opa, eu estou junto com alguém aqui. Aleluia. Aleluia. E se eu sei que tem alguém junto de mim, eu fico seguro. Nós estamos seguros. O bom pastor está com a vara e o cajado para nos consolar e também para espantar. Você não está só. Você está seguro no corpo de Cristo. A Bíblia nos adverte que decidir ficar só não é uma atitude sábia. Provérbios 18:1 diz que o solitário busca os seus próprios interesses e rebela-se, preste atenção, contra a verdadeira sabedoria. Você sabe para quem a verdadeira sabedoria aponta? Para o temor a Deus. Não é inteligente ficar sozinho. Não é inteligente. Queridos, corpo de Cristo, família de Deus, rebanho, são expressões de pluralidade e não singularidade. Deus respeita a nossa individualidade, sim, como indivíduos, nossos jeitos, nossas características, Deus respeita. Deus não quer que você seja igual a mim, não. O mais perto igual a mim aqui é o Hélito, mas é diferente de mim. E ele diz assim para ele, graças a Deus. Mas somos diferentes. Deus respeita, porque Deus nos fez diferentes. Mas Deus não nos fez para estarmos só. Pluralidade
é sinônimo de segurança para a nossa fé e nos livra de sermos uma presa fácil. Uma tática do nosso inimigo é separar a presa do seu grupo, fazendo e forçando a ficar só. A vida do corpo de Cristo, queridos, nos protege, pois nem sempre percebemos a chegada do inimigo, mas outro pode perceber e nos alertar. Por isso que eu quero repetir aqui, se algum irmão vier conversar com você, te alertando de algo, diga assim, primeiro, meu irmão, eu quero te agradecer por tu estás cumprindo em amor o que a palavra do Senhor fala e me protegendo. Então me diga, o que é que eu não estou vendo? E vai orar, vai buscar o Senhor junto. Pode ser que você não esteja enxergando mesmo. É tão interessante isso, que quando o leão, das poucas vezes, Sheila é mais fã disso, eu sou menos fã, tá? Mas toda vez que eu vejo um ataque de um leão, por exemplo, como o Pedro está falando, é interessante que no bando, normalmente percebe e corre, todo o bando corre junto. Um percebeu. Então pode ser que o irmão esteja percebendo algo que você não está vendo. É segurança para você. No mínimo vai orar. No mínimo ouve, vai buscar o Senhor. Conselhos, instruções, correções, encorajamentos. Romanos 15, 14 diz admoestações, ou advertir, exortar uns aos outros. Na questão dos mandamentos recíprocos. Colossenses 3,16 vai falar instruir, aconselhar uns aos outros. Queridos, nós estamos bem vinculados, como a palavra fala, bem vinculados, juntinhos pelas juntas e ligamentos. Não há membro solto. Não pode haver, eu não posso estar solto. Eu preciso estar bem vinculado ao corpo de Cristo. Não significa tempo de casa, preste atenção. Mas tempo de abrir coração, tempo de se submeter uns aos outros. É um desafio para nós? É um desafio. É um grande desafio. Mas é segurança para nós. Amém? Confissões e imposição de mãos. Quanto mais distantes do corpo estamos, menos desse recurso eu tenho. Hoje aqui mesmo no louvor, Fabiano foi orar por mim, pôs as mãos. Eu disse, rapaz, que coisa boa é isso. Que coisa boa. Por isso que às vezes, grupos online, né, como na Covid, como a gente ficou com falta disso, de tocar, de impor as mãos, de orar uns pelos outros. Irmão, quem está só não tem isso. Essa segurança. De um irmão, quando ora por você, impõe as mãos, tem uma palavra do Senhor. Cara, que coisa linda, ó, Deus está me falando isso. Meu Deus do céu, sozinho como é que eu vou receber esse negócio? Segunda, presa, que devemos evitar ser. Não tem problema, ele pode. É ele ou ela? Ela. Pelo choro é difícil, né, irmão? Me ajuda aí. Fraca. A fraca. A primeira foi uma presa solitária. Presta atenção, você pode até ir para o grupo, eu quero voltar sobre essa solitária, rapidamente. Eu posso estar no grupo, posso estar no discipulado, mas se eu não me submeto ao corpo de Cristo, se eu me rebelo às instruções, correções, às disciplinas, aos conselhos irmãos, tu está se isolando. Não faz isso não. No mínimo, vai parar para ouvir. E vai dizer, irmão, vamos buscar o Senhor juntos. Me dá um tempo para orar. Me dá um tempo para orar. A segunda é a fraca. Aqui eu gostaria de tratar a fraqueza por falta de um bom alimento. Uma presa fraca. Vamos chegar depois na terceira, vocês vão entender que é muito parecida com essa. Uma presa fraquinha. Pode ser uma presa, sei lá, do bando ali, pequena, grande, não importa. Mas se está fraca, é uma presa fácil. E aqui eu quero tratar isso como falta de um bom alimento. Como tenho me alimentado? Ou qual tipo de alimento que eu estou me fortalecendo? Alimento, irmãos, é algo que eu necessito diariamente. Precisamos nos alimentar e alimentar bem e diariamente a nossa fé. Aqui eu faço um link com a palavra que o Fernando já nos trouxe, o que tem alimentado a tua alma.
Está no nosso site, no YouTube, Cadê os Meninos? No Só Corpo, não é isso? Está lá essa palavra. Depois você vai e procura para poder te alimentar mais e ter mais discernimento da parte do Senhor. Colossenses 3, 1 e 2 diz assim: buscar o Senhor, pensar nas coisas do alto, buscar as coisas do alto. Nós precisamos entender isso. Isso fortalece a nossa fé. Porque nós ressuscitamos com Cristo, como diz a palavra, buscar as coisas que são do alto. Porque essas coisas fortalecem a nossa fé, não a enfraquecem. Uma fé fortalecida em Deus, através do conhecimento prático e experimental das Escrituras. Jesus nos adverte que erramos ao deixarmos de conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Mateus 22, 29. Conhecer aqui é perceber, discernir, examinar. Em Mateus 7, Jesus vai nos dizer que aquele que ouve as suas palavras e pratica é um homem seguro, forte. Forte, está estabelecendo a sua vida sobre um fundamento forte e seguro. O que alimenta a minha fé? Qual é o tempo que eu gasto alimentando a minha fé? Vivemos dias de muitas distrações, daqui a pouco eu vou falar. Estou dando spoiler para os irmãos. Fortalece a tua fé. Porque se você fica uma ovelha fraca de fé, tu pode ser uma presa fácil em potencial para Satanás. Não seja assim. Não seja assim. Em nome de Jesus. Fortalece a tua fé. Como? Em comunhão, em submissão às Escrituras, em um tempo de oração. Eu não quero aqui estabelecer dia nem hora, porque isso nunca deu certo. Você sabe qual é a tua dinâmica de vida. Então prepara ela de tal maneira que tu tenha tempo para te fortalecer nas Escrituras, te fortalecer diante do Senhor no momento de oração e também em comunhão com o corpo de Cristo. Isso fortalece a nossa fé. Mais um pouquinho. A terceira. A doente. Eu tomo emprestado aqui Provérbios 29, 1. Que aquele que... Tu bota aí, por gentileza, querido. Provérbios 29, 1. É porque eu não tive tempo de colocar os textos aqui, me perdoem. Mas é bom para a gente atentar aqui e ler, né? O homem que muitas vezes repreendido, ele endurece a cerviz, será quebrantado sem que haja cura. Que ele não tem saúde em si. A decisão de não ouvir a repreensão, presta atenção, e continuar no mesmo caminho, como um coração obstinado, irá nos levar a uma situação de fé não saudável. O que não é saudável está doente. Uma presa doente é uma presa fácil. Como me tornar uma presa doente? Um coração obstinado, que não ouve a repreensão, vai ser quebrado sem que haja cura. Não seja assim, querido, em nome de Jesus. Podemos estar perto e recebendo uma boa alimentação, mas se continuarmos no mesmo caminho, mesmo depois de sermos repreendidos, precisamos de cura da parte do Senhor. Nas áreas que estamos sendo repreendidos e corrigidos por Deus, através do seu corpo, da sua palavra e do seu espírito. Não fique doente na tua fé. Cuidado com o coração obstinado. Isso vai te deixar doente na fé. Em 1 Tessalonicenses 3,10, o apóstolo Paulo vai nos falar sobre uma reparação das deficiências da fé. Reparar é consertar, pôr em ordem. Neste ponto, nós necessitamos muito uns dos outros. Muito, 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 muito. Pode ser que alguma área da tua vida em Cristo esteja precisando reparar. Da tua fé. Algumas coisas precisam de reparação. Tua fé está doente, no sentido de que precisa de correções e que você precisa aplicar essas correções.
Em nome de Jesus, precisamos tomar cuidado, queridos. É possível que a condição de fraca passe para uma condição de doente, caso não seja corrigido. De uma ovelha fraca, tu passa a ser uma ovelha doente. Se tu tens coisas para reparar na tua fé, se submete, em nome de Jesus, e deixa de ser uma presa fácil. Olha, eu já vi muita gente preciosa, ao longo dos anos, endurecer o coração em obstinações e não dar ouvidos a correções. Ficou doente na fé e naufragou. Satanás viu e disse, presa fácil. Não seja assim. Em nome de Jesus, se submete. Eu quero dizer para você, dá um spoiler aqui. Vai doer, vai. Mas é para a nossa saúde e segurança. Em nome de Jesus. Tu vai chorar? Vai. Mas vamos chorar junto. Vamos chorar junto. Vamos chorar junto. É aquela coisa, né? Às vezes eu começo a conversa assim, querido, tu sabe que eu te amo. Eu começo muitas conversas assim, sei. Tu tem certeza? Tenho. Então lá vem, vamos lá, senta aqui. Porque a convicção de ser amado nos faz sermos pessoas abertas às correções. Porque fiéis são as feridas em nós, feitas por quem nos amam. Então se submete a essas feridas que Deus vai fazer através daqueles que te amam. E a Bíblia diz assim, que aquele que faz a ferida, ele mesmo vai sarar. Então vai sarar, vai ficar saradinho. Talvez fique só uma cicatriz. Mas a cicatriz de amor, que você vai olhar e dizer, puxa, como foi bom me submeter, porque agora eu estou além de sadio na fé, porque corrigi defeitos, eu estou seguro, porque Satanás vai olhar, opa, esse aqui, mas não, estava doente, estava adoecendo, mas agora está sarado. Esse aqui está, além de sarado, fortalecido e em grupo. Presa difícil. Oh, glória. Oh, glória. Amém? Somos nós assim. Você acha que alguém chega bem em Cristo, depois de 30, 40 anos, firme na fé, porque está andando sozinho, é? Porque é superstar? Porque é poderoso? Não. É porque chora, é porque peca e confessa, abre coração, anda na luz, está em grupo, está em bando, sofreu correções, foi corrigido, se submeteu, e assim nós nos mantemos naquele grupo, andando, até chegar, como Paulinho gosta do texto, a ser dia perfeito. Deixa o Senhor corrigir os defeitos da tua fé. E a última, que eu tenho reparado nessa vida animal, me ajudem, viu, por favor, tenham misericórdia de mim, é a distraída. Isso aqui eu já vi. Isso aqui eu já vi muito em crocodilo. Eu aprendi uma frase agora em São Luís que diz assim, galinha que quer ser pato morre afogada. Galinha que quer ser um pato morre afogada. Mas eu quero dizer para você que pato que vai ficar comendo, tomando água, perto de onde tem um jacaré, vira comida. A distraída. O distraído não percebe ou não tem uma boa percepção do que está acontecendo em sua volta. 1 Coríntios 7:35, Paulo fala sobre nos consagrarmos sem impedimento ou distrações ao Senhor. Conhecemos muito o texto de Lucas 10:42, onde Marta estava distraída com muitas coisas. Impressionante que quem estava ao lado dela foi Jesus. Então, qual é a lição que eu tiro de Marta? É que Jesus mesmo ao meu lado, Satanás, ele pode me distrair. Então, preciso perceber, não estar distraído. Cuidado com as distrações. Em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, o apóstolo Paulo fala assim, nenhum soldado em serviço se embaraça, se enreda, se distrai, se envolve com negócios desta vida.
conversando com os queridos que fizeram a academia, é toda hora ali focado, não é, Everton? Cadê Lucas, não é? Focado. Se distrai, queridinho, vai lá para o final da fila. Ou corre o risco de ser cortado. Nós somos soldados de Cristo, nós estamos em serviço, nós temos que tomar cuidado com as distrações. Em Lucas 14, 15 a 25, Jesus nos fala sobre as bodas do Cordeiro. É tão interessante essa bodas do Cordeiro. Presta atenção, anota esse texto, depois você lê em casa. Também está em Mateus 22, de 1 a 14. Jesus nos fala sobre as desculpas que foram dadas. São desculpas todas lícitas. Presta atenção. Comprar um carro, comprar 5 juntas de boi, né, que era quase um trator naquela época, para os dias de hoje. Outro se casou. A licitude dessas decisões foram distrações e impediram de estarem nas bodas do Cordeiro. Não estou querendo dizer que casar é distração, presta atenção. Jesus usou esses exemplos lícitos para nos dar uma grande lição hoje. Cuidado com as coisas lícitas, porque as lícitas nós corremos e as lícitas podem nos distrair. Essa é a realidade dos dias atuais. Sim ou não? Sim. Você vai olhar Instagram, meu Deus, olha que luta esse negócio, viu? Não pense que é luta para você só não, você vai abrindo lá, coisa engraçada, coisa assim, quando você vê 30 minutos. Meu Deus do céu. Distrações de séries. O que tem de série hoje, boa, é impressionante. Estou falando das ruins, não, tá? Estou falando das boas. Coisas lícitas. Projetos. Nada contra. Mas cuidado para tu não te tornares uma ovelha distraída com essas coisas. Eu estava trabalhando um determinado tema, aí um irmão virou para mim e disse assim, William, cuidado, isso aí distrai. Nada, tudo lícito, tudo lícito. Aí eu digo, é mesmo? Cuidado porque a gente fica tão focado nesse negócio, é um negócio bom, viu? É um negócio bom. Aí, que não é bom, não nos distrai, não. Não é verdade? Quem ficou distraído com a coisa ruim? Só se for trevas. Eu não estou querendo dizer que ninguém aqui está vivendo isso. Né? Série que é pornográfica, nojenta, eu sei que os irmãos não assistem. Isso não é gracinha, eu sei que os irmãos não veem. Mas as boas, não é? Aquelas boas, meu Deus do céu, as coisas boas nos distraem. As lícitas. Jesus só deu aqui exemplo de coisas lícitas. Eu não posso porque eu vou fazer isso, Jesus. Nada contra. Eu não posso porque... Nada contra, eu não posso... Nada contra. O que Jesus está trazendo para nós esses dias atuais? Que uma ovelha distraída é uma ovelha em potencial para ser tragado por Satanás. Em Cantares, capítulo 2, versículo 15, fala sobre apanhar as raposinhas. Pois, normalmente, nós damos atenção às grandes raposas. Esse que é formosa, ó meu amor, esse que é formosa aos olhos como já... Vamos ver esse versículo mesmo? 2,15? É 2. Bota aí, queridão. Cantares, aí ele lembrou da esposa da Feninha, ele ficou... Apanhai-nos as raposas, as raposinhas, que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Cuidado com as raposas pequenas. Cuidado. Elas entram e fazem uma devassa. Ninguém tropeça em montanha, irmão. Mas em pequenas pedras, sim. Todos nós temos um ponto de distração pessoal. Tome cuidado com ele. Para você não se tornar uma ovelha distraída. Porque o bando vai e você fica distraído. Você está bebendo água e o jacaré está bem pertinho. E você não percebe. Como ter uma percepção de um inimigo invisível, sendo fortalecido no Senhor e na força do seu poder? A vida no Espírito, presta atenção, eu vou concluir com essa palavra,
e vou orar junto com você. A vida no Espírito para um homem ou mulher madura em Deus, neste ponto de distração, para você e eu sermos homens e mulheres com o discernimento claro espiritual das coisas que estão ao nosso redor, não vai cair no nosso colo. Exige de nós dedicação, tempo e abnegação. Não vai cair no teu colo. Eu vou repetir. Você e eu, para fugirmos desse tipo de presa distraída, que o contrário disso é termos uma percepção espiritual do que se passa ao nosso redor, nas nossas casas, nos nossos negócios, nos nossos filhos, nas nossas esposas, nos maridos, na tua casa, não vai cair no teu colo. É preciso dedicação, buscar o Senhor, buscar sua palavra, vida de comunhão no corpo de Cristo. Tempo devocional diante do Senhor, sim, para nos livrar de sermos uma ovelha distraída. Quais são os 4 tipos? A solitária, a fraca, a doente e a distraída. Mas nós não somos essas. Mas se há alguma deficiência, que eu quero aproveitar essa palavra, na tua fé, em uma dessas áreas, vai buscar o Senhor. Conversa com o discipulador, abre teu coração, deixa Deus falar, como nós cantamos no início dessa palavra, a voz do Senhor, ela é poderosa. Ela é poderosa não só para denunciar, presta atenção, mas para nos guiar a caminhos de paz, caminhos de vitória, em nome de Jesus. Satanás vai olhar para você e vai dizer, essa presa não é fraca, essa presa não está doente na sua fé, essa presa não está solitária, essa presa não está distraída. E assim, a tua fé vai sendo guardada. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Podemos orar juntos? Te apresenta ao Senhor. Apresenta a tua vida a Deus. Se tu te identificou com alguma dessas presas aqui, apresenta a tua vida a Deus. Se tu tens percebido que os teus filhos estão entre uma dessas presas, tu não está te percebendo como pai e mãe, como vigias, te apresenta ao Senhor. Há um caminho de arrependimento que Deus quer nos levar, para podermos corrigir os nossos caminhos diante do Senhor. O Espírito Santo, Ele deseja nos fortalecer, nos guardar. As armas que estão em Deus, elas são poderosas. Poderosas. Nossa luta realmente não é contra algo visível, é contra um inimigo que tem anos e anos de expertise, que arma ciladas, astutas, invisíveis, pensadas contra nós. Mas o nosso Deus, Ele é poderoso para nos guardar e nos fortalecer. Mas Ele espera que nós nos acheguemos a Ele, porque a palavra diz, fortalecei-vos no Senhor. Há recursos em Deus para estarmos fortes. Deus quer nos falar. Pai Santo, nos apresentamos a Ti, Senhor. Tantas situações aqui. Quantas situações aqui que podem estar em risco, em perigo. Quantos queridos aqui podem estar em risco com a sua fé, Senhor. Socorre-nos, Senhor. Abre os olhos do entendimento. Abre os olhos para vermos, Senhor. E junto a isso, nos leva ao arrependimento, Senhor. Para que, vendo o perigo, nós fujamos dele. Nos fortalecendo em Ti, na Tua palavra, numa vida de corpo, nos alimentando de Ti, Senhor. Não ficando sozinhos, buscando correções, conselhos da parte do Senhor. Reparando os defeitos da fé
Que haja, Senhor, em nome de Jesus, e nos livra das distrações lícitas. Abre os nossos olhos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Rojão, encerro aqui. Podemos ficar de pé, queridos? Aleluia. Eu quero que você ore pelo teu irmão. Impõe as mãos sobre ele. É uma prática que nos guarda. É uma prática. Alex quer falar algo, queridos? Irmãos, o Espírito está falando ao nosso coração, acolhemos essa palavra. Na sexta-feira estávamos no grupo, não foi, João? E João trouxe até esse exemplo, a gente estava falando sobre essa questão das distrações também, né? Bem nessa linha. E você tem alguns sinônimos dessa palavra distração. Ela fala em entreter, desviar, afastar. E o contrário disso é atrair. O Senhor quer nos atrair para Ele. Amém. Amém. As distrações nos afastam do Senhor. Nos mandam para longe, nos desviam do propósito. E o Senhor nos chama a estarmos atraídos a Ele. Sermos atraídos por Ele. E uma das formas é buscar ter os nossos olhos focados no Senhor. Nessas disciplinas espirituais vão nos atrair para o Senhor. As distrações vão nos desviar do Senhor. Vão nos afastar, vão nos colocar para longe do Senhor. Mas que a palavra possa nos atrair. Guardar a palavra no nosso coração para não pecarmos contra o Senhor. Para não nos desviarmos do Senhor. Não ficarmos desapercebidos. Lembrei de um exemplo e a gente colocou esse exemplo na sexta-feira também. Aconteceu aqui em Recife. Um pai distraído naquela época dos leões de circo e tal. E o menino estava andando por perto da jaula. E ali o leão puxou o menino para dentro da jaula e o pai não podia fazer nada. Porque ele estava distraído. Que possamos estar atentos, não distraídos. Porque o diabo, nosso adversário, ele anda como um leão, procurando quem possa tragar. Que sejamos atraídos pelo Senhor. Porque estaremos guardados nele. Em nome de Jesus. Que bom. Fica aqui, Lequinho. Que bênção. Sinto do Senhor de falar isso para os pais. Você tem um pequeno rebanho na tua casa. Né? O rebanho. Fica atento com as ovelhinhas distraídas, as fraquinhas, as doentes, as isoladas. Que o Senhor nos dê como pais e mães, né? Olhos espirituais para nos enxergarmos isso também. Talvez essa deficiência esteja dentro da tua casa. E que o Senhor nos abra os olhos, irmãos, para nós enxergarmos nossos filhos e guardá-los nesse rebanho que vai prosperar em nome do Senhor. Então, impõe as mãos sobre quem está perto de ti, abençoa ele, abençoa nessa palavra em nome de Jesus, como uma ovelha sadia diante do Senhor, uma ovelha que vai gerar frutos, ovelha que está unida ao corpo de Cristo, fortalecida, não doente, com as suas deficiências de fé separadas, guardadas pelo Senhor, corrigidas e não distraída, em nome de Jesus.